Nossa terceira aula tem como tema tempo histórico e tempo cronológico. Vamos lá? Pois bem, uma das grandes dificuldades que muitos alunos têm é com relação ao tempo. Porque quando a gente trabalha o conteúdo histórico muito distante, Egito, por exemplo, Grécia, é um tempo histórico que está muito distante de nós. Mas quando nós entendemos o que é tempo histórico e tempo cronológico, a gente consegue fazer essa análise temporal através de uma linha do tempo, através de um mapa temporal. E assim a gente consegue compreender e se situar no tempo para que a gente não fique perdido. Então, olha só, existem vários tipos de tempo. Né? Podemos contar o tempo através do tempo cronológico. Como que a gente mede o tempo cronológico? Usando o relógio ou usando um calendário. É o tempo cronológico. Os antigos mediam esse tempo cronológico através do Sol e da Lua. Esse é o tempo cronológico. Nós ainda temos outros tipos de tempo, como, por exemplo, o tempo geológico, né, que se refere às mudanças ocorridas na crosta terrestre. Esse é o tempo geológico. E nós temos o tempo chamado tempo histórico. E esse tempo histórico, ele está relacionado às mudanças nas sociedades construídas pelos seres humanos. Portanto, o tempo histórico tem como agente os grupos humanos. Os grupos humanos são os agentes da produção desse tempo chamado tempo histórico. O tempo histórico, ele provoca mudanças sociais, mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças religiosas, mudanças culturais. Ao mesmo tempo em que o próprio tempo é modificado e construído e reconstruído. E o modo de medir o tempo histórico? Como que se mede o tempo histórico? O modo de medir o tempo histórico e dividir o tempo em vários sistemas, ele varia de acordo com a crença, de acordo com a cultura, de acordo com os costumes de cada povo. Então nós não temos um tempo histórico para toda a humanidade. Os cristãos, por exemplo, datam a história da humanidade a partir do nascimento de Jesus Cristo. Então, esse é o nosso tempo histórico no Ocidente, a partir do nascimento de Jesus Cristo. Contamos o tempo a partir do nascimento dele. Então, esse é o tipo de calendário utilizado por quase todos os povos do mundo, incluindo nós do Brasil. Mas o povo islâmico, por exemplo, a sociedade islâmica, os muçulmanos, eles assumem uma outra forma de medir o tempo histórico. Eles começam a medir e fazer a sua periodização a partir de um acontecimento, que é a partir de 622 depois de Cristo, né, quando da fuga de Maomé. Então eles começam a contar o tempo a partir dali. E os judeus? Os judeus começam a contar o tempo a partir de um fato bíblico, que é o fato da criação. Então os judeus estão no ano mais ou menos 5.000 e alguma coisa. Os muçulmanos 1492, 93. E nós no ano de 2020, né, do nascimento de Jesus Cristo. E aí é importante fazer a linha do tempo, chamada de periodização. E nós dividimos essa linha do tempo de acordo com os acontecimentos produzidos pelos seres humanos ao longo da história. Por exemplo, dividimos o calendário, aliás, dividimos o tempo em pré-história e história. Pré-história é aquele período compreendido antes da escrita. Depois da escrita, nós temos a chamada antiguidade ou idade antiga.
que vai até a queda do Império Romano. E a partir da queda do Império Romano, no século IV, nós temos a chamada Idade Média, que dura 1000 anos, que dura mais ou menos 1000 anos. Em 1450, nós temos aí uma outra periodização, chamada de Idade Moderna. Depois, diante de um fato, de um acontecimento, em 1789, Revolução Francesa, nós temos a chamada Idade Contemporânea. Então, hoje nós estamos na Idade Contemporânea, passando hoje para a idade chamada pós-moderna. Mas isso é uma outra discussão. Isso é uma outra discussão. Agora, é importante a gente identificar século. Por exemplo, quando eu falo para você o ano de 800, que século que é? Ah, é século 8, 9, 7? Que século que é? Você sabe determinar e identificar o século? Vou explicar para você. Por exemplo, se o ano terminar em dois zeros, o século corresponderá ao primeiro algarismo à esquerda desses zeros. Compreendeu? Então, por exemplo, ano 800 tem dois zeros. Então, tiro os zeros, século 8. Ano 1700, século 17. Eu corto os dois zeros e mantenho o número, 17. Ano 2000. Ano 2000, eu tiro os dois zeros, fica 20. Século 20. Agora, se o ano não terminar em dois zeros, o que acontece? Eu desconsidero a unidade e a dezena, se houver. E eu vou adicionar o número 1 ao restante do número, vou somar mais 1. Então veja só, ano 5 do nascimento de Jesus Cristo, por exemplo, ano 5. 5, 0 mais 1. Então é século 1. E ano 80? Opa, tem um 0 aí. Mas ano 80, eu acrescento mais 1, século 1. Ano 324. Eu tiro os dois últimos algarismos, 3 mais 1, 4. Ah, mas aí existe a dúvida, mas e o século 5, aliás, e o ano 5 e o ano 80? Ah, o ano 5 e o ano 80 eu tiro, é 0. 0 mais 1, 1. Ano 80, tiro os dois algarismos, 0 mais 1. Aí quando tem 3 algarismos, tiro os dois últimos algarismos, mantenho o primeiro mais 1. Aí eu vou ter o século. Século 1, século 4, por exemplo, no ano 324. Certo? Compreenderam? Um abraço e até o nosso próximo encontro.